Então nós vamos abrir aí no Salmo 69, apenas para concluir aquela porção que ficou faltando na semana passada. Eu vou fazer a leitura aqui, em seguida oramos e vamos destrinchando a palavra. Salmo 69, ao final, no versículo de número 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. E ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, quão bom é, ó Deus, estarmos todos aqui reunidos como família da fé para buscarmos a Ti. A despeito dos desafios que temos adiante de nós, nós sabemos muito bem, ó Deus, que o Senhor está em nossa retaguarda e caminha adiante de nós, em nossa vanguarda. Por isso, Senhor, não há o que temer. Contudo, como Tu bem sabes, somos homens falhos, pecadores, e assim como os discípulos vacilaram, ó Deus, diante da tempestade e o mar alvoroçado, achando que o Teu Filho dormia e era indiferente a toda aquela situação. Na verdade, ó Deus, muitas vezes a fé nos falta, mas o Senhor é aquele que sustenta a nossa fé. E nós Te pedimos humildemente nesta noite que o Senhor seja com cada um dos corações que estão aqui, fortalecendo as vidas, amparando os meus irmãos nas suas lutas, nos seus pecados, nas suas dificuldades, e que também, ó Deus, eu possa ser socorrido com a própria palavra que trarei para os meus irmãos. Seja o Senhor benigno para conosco, responde, ó Deus, as nossas orações, o nosso clamor e o nosso lamento, que as nossas almas se dilatem diante do Senhor, ofertando a Ti, ó Deus, as nossas angústias, ansiedades e temores, e o Senhor nos recompensando com a serenidade, a tranquilidade e a fé que devem acompanhar os Teus filhos, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Pois, ó Deus, aquele que caminha com toda a segurança, não caminha, na verdade, com o Senhor. Nós andamos por fé e não por vista. Ensina-nos, ó Deus, a andar por fé e não por vista. Usa, Senhor, estes salmos para abençoar a igreja de forma tremenda e poderosa nesta noite. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Conforme nós ensinamos para os irmãos, geralmente os salmos de lamento são poesias, são salmos, mas que se organizam em torno de 7 características que é possível distinguir na leitura desses salmos. Então, há salmos que se concentram apenas, meus irmãos, nas ações de graças. Outros salmos se concentram no louvor. Outros salmos se concentram no lamento. Ele tem características que o distinguem, estes salmos que os distinguem dos outros. Então nós precisamos assim fazer esse esforço
na hora de interpretar a palavra de Deus e perceber a que o Salmo está se referindo, qual é a concentração maior da sua mensagem, o personagem que está falando, né, ou melhor, o autor que está falando. E essas características nos ajudam a aprofundar o entendimento do Salmo e absorver, meus irmãos, um verdadeiro manual de oração. Então, os Salmos, eles foram deixados por Deus para nos ensinar a orar também. São verdadeiras orações profundas. Então, nós podemos muito bem, depois de fazer esse trabalho de compreensão dos Salmos, fazer do Salmo um roteiro de oração. Eu quero estimular os irmãos a se deter neste exercício de orar os Salmos. E é uma coisa muito simples de se fazer. Você fala o versículo de olho aberto, de joelhos dobrados, você lê o versículo e adiciona, de acordo com aquilo que você leu, petições, clamores, em torno daquele versículo. Então, por exemplo, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Você vai orar assim: Senhor, me ensina a te louvar. Quando a igreja se reúne em adoração no culto público, que eu não fique desatento, mas que eu realmente cante ao Senhor, porque Deus está aqui ordenando que nós devemos cantar mesmo. Exaltá-lo com ações de graças. Deus, me ensina a ser mais grato por tantas coisas que o Senhor faz na minha vida. Me ensina a te dar graças pela comida, pelo sol. A gente reclama do sol, né? Aí a gente reclama da falta do sol. Então fala com Deus isso. Senhor, me ensina a dar graças, e por aí vai. Os irmãos entenderam? Não é difícil. E isso enriquece tanto as nossas orações. E se devemos orar segundo a vontade de Deus, é óbvio que a oração que mais vai agradar a Deus é quando a gente ora a sua própria palavra. Não é verdade? Então, a gente aprende a conhecer a vontade de Deus e a orar de acordo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos leva a orar as palavras de Deus. Então, é muito maravilhoso, você percebe uma pessoa que tem uma vida de oração quando ela cita versículos da Bíblia. Quando ela realmente está impregnada de passagens bíblicas, e nós percebemos a intimidade que aquela pessoa tem com Deus, porque ela aprende a orar as palavras do próprio Deus. O Salmo 69, meus irmãos, ele é um salmo que aponta para Cristo, conforme nós vimos na semana passada, e ele tem essas características que nós mencionamos na semana passada: apelo, descrição da angústia, súplica por redenção, declaração de fé, confissão de pecados, uma promessa de empenho e louvor. Então, Davi, ele se diz empenhado a corrigir as suas faltas e a viver de acordo com os planos de Deus. Ele faz esse acordo com Deus, essa promessa para com Deus. E por que ele faz esta promessa, meus irmãos? Porque a promessa de Deus para com Davi é justamente fazer com que Davi o obedeça, fazer com que Davi viva de acordo com os preceitos do Senhor. E além desta promessa de empenho, que aqui Davi, no Salmo 69, fala, em que ele quer de fato ser fiel a Deus, ser alguém que vive de acordo com os planos de Deus, ele também conclama as pessoas para louvarem a Deus. Irmãos, a adoração é pública, não é à toa. Não é à toa.
Deus tem um prazer específico de que o seu povo se reúna para juntos adorarem a Deus. Mas se a gente for parar para prestar atenção, vamos ler de novo aqui o final. Olha que interessante. Como que é um salmo de lamento. Davi está lamentando as perseguições, as injúrias, mas ele termina, irmãos, com fé. E uma das características fundamentais da fé é esta vontade de adorar. Então Davi faz esse exercício de fé. Ele quer adorar, mas ele não está sozinho nesta. Ele conclama outros para adorarem a Deus. Veja só. Louvarei com cânticos o nome de Deus, versículo 30. Aí, o versículo 32. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Olha que interessante. Davi, ele diz a Deus que vai louvá-lo, e ele quer, na medida em que ele louva, que outros vejam ele louvando. Que outros vejam ele louvando. Para que o coração deles também fique animado. Então, Davi não quer apenas, meus irmãos, louvar a Deus sozinho. Ele quer que outras pessoas vejam ele louvando, o vejam louvando e adorem a Deus igualmente, da mesma forma. Aí você acha que vai parar isso? Não. Veja só no versículo 34. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Por quê? Porque, ele explica, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Quer dizer, irmãos, Davi, em meio às perseguições que ele passa, ele sabe que os ataques que ele sofre têm relação direta com os propósitos redentivos de Deus. Davi é um tipo de Cristo. Ele é um guardião da cidade de Jerusalém e do reino que lhe foi confiado. Então, ele sabe que uma parte daquilo que ele está atravessando tem relação direta com a edificação de Sião. Então, o que Davi faz? Deus, me acuda, me socorra, que eu vou te louvar. E olha, Deus, se o Senhor me acudir e eu te louvar, outros vão te louvar. E também o cosmos, os anjos, os seres celestiais e terreais, todos vão te adorar na hora que o Senhor me proteger e abençoar Sião. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é uma confiança tremenda na ação de Deus em favor de Davi. E claro, nós devemos seguir na mesma trilha, meus irmãos. Por exemplo, nós colocamos aqui orar pela Dani. Só um exemplo, tá, Dani? Eu gosto de colocar no exemplo, né? Então, se Deus socorrer a nossa irmã, nós não vamos ficar felizes, irmãos? Ela não vai ficar feliz? Então, o louvor, irmãos, ele é uma coisa extraordinária. Quando Isaías descreve os anjos adorando a Deus, olhando uns para os outros, eles não estavam olhando para quem estava sentado no trono, no capítulo 6 de Isaías. Eles estavam olhando uns para os outros. Significando então, irmãos, que o louvor, na sua parte horizontal,
ele nos edifica mutuamente. Quando eu estou louvando com outros irmãos, louvando mesmo, irmãos, cantando. Eu não estou falando de louvor no sentido mais abrangente, de agradecimento a Deus. Eu estou falando de cantar a Deus mesmo, louvando a Deus. Então, isso é uma coisa extraordinária. Outro dia, acho que é o Rogério, não é? Irmão que foi membro aqui na igreja e que hoje está lá com o Marcelo, o reverendo Marcelo. Como é que é o nome dele mesmo? Que esteve aqui no Ronaldo Sattler. Ronaldo Sattler esteve à beira da morte, não é, irmãos? Deus o resgatou da cova, praticamente, porque ele foi dado como um caso que não tinha recurso mais, mas Deus o trouxe de volta. E é tão maravilhoso, porque quando os irmãos daqui, que oraram por ele, e até eu, né, nós oramos pelo Ronaldo aqui, nós nos reencontramos, sempre nos lembramos dos feitos do Senhor em relação à vida dele. E aí surgiu uma situação interessante. O Samuel falando com ele que nós estamos tentando dividir as vozes a partir da instrução dos irmãos que dirigem, que cantam junto com a congregação, dividir as vozes. E ele achou aquilo muito bonito. Porque, irmãos, não é uma coisa à toa. Quando eu divido as vozes e harmonizo as vozes, eu estimulo o canto. Agora, quando as vozes caminham não é? Para tudo quanto é lado, o canto fica desarmonioso e enfadonho, feio. E uma bênção que Deus tem dado a esta igreja, e vocês não estão percebendo, não sei se vocês todos, né? Mas eu creio que alguns irmãos não estejam percebendo, mas a igreja está cada vez mais cantando melhor, mais afinado, porque estão identificando o soprano, estão identificando os graves, os agudos, o contralto, as vozes. Então, irmãos, essa questão de dividir vozes, de louvar a Deus, é para todo mundo cantar, porque a adoração pega. A adoração pega. Então você chega todo tristinho, com a cara trunfada. Quando você vê um irmão, o que acontece? Você se alegra. Quando você vê um irmão cantando, então, durante o culto, irmãos, aqui já aplicando o nosso ensino, cante, abra a boca, cante mesmo. Não fique assim, agora nós vamos cantar, mas daqui a pouco vai vir a palavra. Não, a palavra vai vir porque ela faz parte do culto, mas cantar também faz parte do culto. Nós temos que cantar. Cantar com a mente, cantar com o coração, cantar com a alma. E numa atitude, meus irmãos, intencional, eu vou esquecer dos meus problemas, eu não estou nem aí para eles, eu sei que o mundo está caindo à minha volta, mas agora é hora de louvar. Eu vou louvar a Deus. Aí você está adorando. E quando a gente vê assim, puxa vida, é só um exemplo, tá, Nadine? Poxa vida, nossa irmã Nadine está passando por dificuldades, a gente sabe às vezes da história da irmã, da Marli, do Vinícius, mas ele está cantando. Olha que maravilha. Então é isso que Davi está pedindo nesse salmo de lamento. Veja, irmãos, é um salmo de lamento, mas ele termina alegre, feliz. Como pode isso? Ele está lamentando e ao mesmo tempo está se alegrando? Sim, porque a fé faz isso. A fé que lamenta pelas circunstâncias, lamentando diante de Deus, é a mesma fé que se revigora e louva a Deus, mesmo estando com a alma tristonha. Isso é fé. Isso é fé. Então, está aqui este salmo maravilhoso, que tem a ver com o nosso Senhor Jesus. E veja só, o Senhor Jesus, no momento derradeiro da ceia, no momento em que ele está prestes a ser crucificado, ele confessa aos seus discípulos que a sua alma estava triste até a morte.
e pediu para eles que vigiassem com ele em oração, já lá no Jardim das Oliveiras. E ali, irmãos, o Senhor Jesus sabia muito bem que o que estava em jogo era o louvor a Deus. Mas a sua alma estava apertada pelo sofrimento que ele teria que passar. Sofrimento que não é propriamente, irmãos, que isso fique claro na sua mente. Filmes, por exemplo, como A Paixão de Cristo, que expõem exacerbadamente a dor da crucificação, e doeu mesmo, era um rito macabro. Mas ele peca, porque a principal dor de Jesus não foi física. Quem dera se fosse. Ou melhor, quem dera não. Ainda bem que não foi, porque se fosse só a dor física, nós não seríamos salvos. A dor da alma de Jesus era muito pior, meus irmãos. Você já sentiu angústia? O que a angústia faz? É uma sensação, mais do que a sensação, não é? É um sentimento terrível de que parece que algo ruim vai acontecer, que as coisas estão desencaixadas, e você fica naquela angústia. Irmãos, a Bíblia diz que angústias do inferno tomaram conta de Jesus, a ponto dele se sentir completamente desamparado. Mas o que fez o Senhor Jesus? Ele lamentou, porque ele cita o Salmo 22, que é um salmo de lamento também, mas ele se alegrou. Diz o escritor aos Hebreus que a alegria que lhe estava proposta do louvor o motivou a ir para a cruz. Em troca daquela alegria, ele suportou a aflição. Irmãos, é outro patamar, não é? Porque Paulo fala que ele tinha prazer nas aflições. Eu não sei você, mas eu ainda não cheguei nesse patamar não, irmãos. Vocês já chegaram? Fala assim, Senhor, eu te louvo por... É assim que Paulo fazia. Eu te louvo, ó Deus, pelas essas batalhas. Eu te dou graças por essas lutas. Eu te louvo, Deus, porque para um fim, para a tua glória, o Senhor determinou todas essas coisas. É assim que Paulo orava, irmãos. E é assim que nós devemos também nos portar. Pastor, isso é masoquismo? Não é, irmãos. Isso é fé, é confiança no Senhor. Então, no meio da sua angústia, do lamento, louva a Deus também. Senhor, apesar de tudo, eu quero te louvar. Pronto. Eu te louvo. Faça isso. E você vai ver uma grande mudança na sua vida de oração. Vamos lá para o Salmo 40, irmãos? Salmo 40. É um salmo também de Davi. Então, nós vamos fazer aquele mesmo exercício que fizemos. Os irmãos com os olhos fechados, ouvindo a palavra, vão já ir meditando, né? Nós vamos tentar fazer essa leitura, buscando já o sentido do texto, de acordo com o que o Espírito de Deus imprimiu nesta sua palavra. Então pode curvar a sua fronte aí e ouça com atenção a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos.
e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Muito bom, né, irmãos? Muito bom. Alguém dormiu? Dormiu, Vinícius? Está cansado, né? É tranquilo. Tranquilo. Meus irmãos, façam isso também em casa. Tentem, depois de ler o Salmo algumas vezes, leiam em voz alta, buscando o sentido do texto. A gente aprende quando a gente lê em voz alta. É um exercício simples, mas muito bom. A nossa mente fica mais clara quando o nosso vocabulário fica afiado, nas palavras, a dicção, isso tudo melhora muito o nosso raciocínio. Então, irmãos, esse salmo ele tem duas porções. Tem duas porções. O salmo ele tem aquelas características que nós falamos com os irmãos, as 7 características que compõem o salmo, o lamento, né? Mas ele tem duas porções que nós podemos identificar aí. Dos versículos de 1 a 10, nós temos a primeira porção aí do salmo. E de 11 a 17, nós temos uma outra porção. Algumas vezes, as edições desta Bíblia, revista e atualizada, eles erram nas divisões do texto. Outras vezes, não. Eles conseguem fazer boas divisões. Então, se os irmãos notarem aí,
no versículo de número 11, nós temos uma letrinha. O não retenhas, o não, a primeira letrinha da palavra não, o N, está em negrito, não está? Na sua Bíblia aí? Isso. E lá no começo, no Salmo 40, você também tem essa mesma. Então fique atento a essas letrinhas, porque elas geralmente foram colocadas aí para mostrar as mudanças que o texto tem de assunto, de foco, não é? Algumas vezes esses títulos e essas divisões, elas acabam atrapalhando, mas outras vezes elas ajudam. O importante é que os irmãos façam esse exercício na leitura da palavra, de perceber o ritmo do texto. O que o texto está falando? O que o texto está tratando? Isso é muito importante e enriquecedor para as nossas vidas. Então, aí nós temos as duas divisões do texto. E aí, os irmãos vão poder identificar um movimento muito interessante. Essa primeira parte, Davi fala daquilo que já aconteceu, certo? Do seu passado. E do seu futuro. Então, a própria estrutura do Salmo, meus irmãos, já nos dá um entendimento de como é a caminhada da fé. A própria estrutura do Salmo já nos fala como que é a vida do servo de Deus aqui nesta terra. Então, Davi está louvando a Deus por aquilo que o Senhor já fez na vida dele. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Isso está no passado, não é, irmãos? Foi algo que aconteceu lá atrás, na vida do servo de Deus. E, veja, era uma situação muito difícil. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Alguns irmãos aqui já ficaram presos na lama, num tremendal de lama? Areia movediça? Bom, vou ficar mais simples. Você já afundou a canela toda no barro? E aí? Aí você tentou dar o próximo passo, deu aquela agarrada. O chinelo, se for havaiano, então, né, só vem a alcinha. Só vem a alcinha. Então, o que acontece? Davi está usando esta figura de linguagem para mostrar o que ele passou. Ele ficou atolado, aterrado, ele não tinha saída para aquilo. E Deus é quem o tirou daquele lugar e o colocou em outro lugar. Foi Deus que o removeu dali e o transportou para um lugar seguro. A situação é comparada, meus irmãos, com uma rocha. E fez com que Davi voltasse a caminhar desimpedidamente. Mas, repare aí, a partir do versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então ele fala dos pecados dele. Olha que interessante, irmãos. Davi faz uma confissão de pecados e ele fala dos seus inúmeros pecados. E versículo 14, vamos bem devagarinho. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia.
sofram perturbação. Davi está o quê? Lamentando, invocando o juízo divino sobre essas pessoas que estão afligindo a sua vida. Essa é uma situação, o que, meus irmãos? Presente. E que ele pede o socorro de Deus adiante, no futuro. Ele está sofrendo essa situação e espera no futuro o livramento. Entenderam, irmãos? Então, observe aí o que é a caminhada da fé, irmãos. A caminhada da fé é: eu sei o que Deus fez, e eu sei o que Ele tem feito, e eu sei o que Ele fará. A fé, meus irmãos, é como um radar. Já viu o radar? Já viu? E o farol? Já viram o farol, irmãos? Então, a fé, ela não fica só olhando para frente. A fé olha para frente porque ela olha para trás. Não é assim? Então, irmãos, quando nós cantamos, conte as bênçãos, dize-as quantas são, não é assim o hino? Então veja, versículo 5, 4 e 5, o irmão pode ler por favor de novo, 4 e 5. Que coisa boa para alimentar a nossa fé, meus irmãos. O que você vai fazer na hora que for orar? Você vai orar assim: Senhor, eu estou lembrado aqui daquela vez que o Senhor me deu aquele negócio, aquele livramento, que o Senhor atendeu aquela oração que eu te pedi. Irmãos, o apóstolo Paulo está prestes a ser martirizado. Ele diz assim: eu sei em quem tenho crido. E agora o Senhor, o justo juiz, a coroa da vitória estava reservada para ele. Olha só, eu sei em quem eu criei e por isso eu creio. É Jeremias quem diz, não é, irmãos? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então é um olhar para o passado que nos alimenta no presente e coloca a nossa alma projetada confiantemente no Senhor lá no futuro. Mas isso, irmãos, é um exercício da alma que nós precisamos fazer, principalmente nesses momentos em que passamos nessa vida de dificuldades. Nós temos que falar: alma, peraí, calma lá, não vou tomar Rivotril não vou tomar remédio não, eu vou trabalhar com você aqui, alma, segura a sua onda aí. Não, eu quero dormir. Tá, você está inquieta, mas vamos conversar aqui. O que Deus fez por você, alma? O que Deus agiu na sua vida? E começa, irmãos, a fazer esta rememoração, este exercício de lembrança intencional. Irmãos, isto é necessário ser feito. E por quê, pastor? Porque a Bíblia está ensinando você a fazer isso, a você se lembrar dos feitos do Senhor. Pastor, não tem feito nenhum. Então, talvez seja o caso que você não está na fé, porque todos aqueles que estão na fé, certamente têm experiências maravilhosas com Deus, experiências profundas com o Senhor, e é nesta hora, irmãos, que nós precisamos conversar com a nossa alma sério. Ô alma, por que você está abatida? Que história é essa? Vem cá, deixa eu te dar uns conselhos. Ó Wellington, o negócio é o seguinte, é assim mesmo, irmãos. E nós vamos falando com Deus em oração, nos lembrando dos feitos do Senhor. Os
Os personagens bíblicos, meus irmãos, eles são um exemplo desses heróis, os heróis da fé lá de Hebreus 11. A vida deles é isso aqui. Eles tiveram momentos difíceis em que foram forçados para se lembrarem dos feitos do Senhor. O próprio Deus, irmãos, por diversas vezes na história de Israel, usando os profetas, usando os salmos, lembrou a Israel dos feitos do Senhor. A memória histórica de Israel, meus irmãos, é algo tão profundo, que se você for hoje lá em Israel, mesmo eles não sendo crentes como nós no Senhor Jesus, eles respeitam o passado, porque isso lhes foi ensinado a contar os feitos do Senhor para os filhos da aliança. Por quê, irmãos? Porque nós nos esquecemos. A gente é tão doido da cabeça, irmãos, que basta uma luta acontecer diante de nós, que a gente fica doido e esquece de quem Deus é e como Ele tem nos ajudado. A gente esquece quem Deus é, irmãos, e parece que somos ímpios, incrédulos. Meus irmãos amados, não convém que seja assim. Nós precisamos caminhar por fé e não por vista. Aí veja então o presente de Davi. O presente não está bem. Duas situações igualzinho o que a gente viu lá no Salmo 69. Situações internas e externas. As situações externas agravam as situações internas. Davi é dito para Davi, olha lá, irmãos, no versículo 15, alguém que achar aí pode ler por gentileza, o versículo 15. Mas veja só, como que fica a cabeça de Davi. O Salmo 40, versículo 12. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Então, Davi está sob fortíssima convicção de pecado. Aquela situação de sofrimento avultou, trouxe à tona as sujidades de Davi, irmãos. Você já balançou um copo com areia? Água e areia. Já balançou? O que acontece num processo de decantação? A areia, porque é mais pesada, desce, não é? E a água fica para cima. E aí, quando você balança, fica tudo espesso, não é? Fica tudo espesso. O que acontece, irmãos? Os nossos pecados estão aí. A gente se acha muito limpinho, mas na verdade, eles decantaram. Por causa do nosso coração insensato, a gente acha que as coisas estão bem, até que Deus nos manda uma batalha, chacoalha a nossa vida, e aí você percebe, gente, eu tenho muito pecado. Eu estava achando que está tão limpinho, tão fofinho, tão ursinho carinhoso. Irmãos, vocês sabem que eu sou fã de desenho animado, né? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Na minha época tinha uma corrida galáctica. Uma corrida, então concorriam lá o Zé Colmeia. Você se lembra dessa corrida, Cid? Rabugento. Catatal.
Era uma corrida espacial. Penélope Charmosa. E lá tinha um tal de Capitão Guapo. E o Branquinho. Você lembrou, né? Aqui nós estamos entregando a idade. Quem está ali no beirando 50, lembra de tudo. O Capitão Guapo era o mais bonito. Ele tinha um cabelão amarelo assim, grandão, um óculos todo charmoso. Ele falava assim, branquinho, né? Todo lindo. Mas o Capitão Guapo, ele se transformava no Falsão e o Branquinho, que era o seu cachorrinho, no Trambique. E virava um ser esquisito. Ele mesmo armava para a turma da corrida espacial. E ele aparecia como o Capitão Guapo salvando todo mundo. Estão comparando mal. Mas Satanás é a mesma coisa. Ele na verdade é Falsão e com seu cachorro Trambique. Mas ele aparece como Capitão Guapo, todo bonito, todo maravilhoso. Irmãos, na nossa vida de caminhada de fé, nós não valemos nada, irmãos. Nós não somos ninguém. Aquilo que temos de bom, devemos acreditar a Deus. E todas as coisas ruins têm que ser colocadas em nossa conta. E as batalhas da vida mostram as nossas sujidades. É Satanás, meus irmãos, que quer nos enganar, achar que somos muito bonzinhos, mas ele na verdade é um falsário e quer que nós também sejamos falsários, quer que nós acreditemos na nossa própria piedade, na nossa própria bondade. Mas olhe como é a caminhada da fé. Davi está com esses pecados no seu coração. Isso turva a sua vista, ele não consegue nem enxergar. Quer dizer, ele está tão sujo de pecado que ele não pode enxergar. Ele pede o socorro de Deus, mas pede também, meus irmãos, que sejam envergonhados quem impõe sobre ele mais dor ainda. Agora atente para o que eu vou dizer. De um lado, está Davi internamente com seu coração carregado de pecados. Do outro estão seus opositores, e falando que as coisas que estão acontecendo de ruim com Davi, é bem feito para ele. É bem feito. Agora atente, irmãos. Como é que Davi sai dessa, irmãos? Ele sabe que parte do que ele está sofrendo é consequência do seu pecado. Mas ele sabe também, irmãos, no Deus que ele crê. E ele sabe que cair nas mãos de Deus é melhor do que cair nas mãos dos inimigos. E então ele sabe que Deus já o tirou do tremedal de lama, e ele vai tirar de novo, e vai justificar a sua vida. Esse salmo tem uma transição. É como se tivesse uma porta em que Davi sai do passado e entra no futuro. Reparei. E nós vamos finalizar aqui. Versículo 6, até o versículo de número 10, é uma transição. Davi vai deixando o passado e vai entrando para o futuro, se comprometendo com Deus. Veja, promessa de empenho, ok? É uma das características do Salmo de Lamento. Já vimos confissão de fé, já vimos louvor, súplica por redenção, descrição da angústia. Todas essas características do Salmo de Lamento nós já encontramos aí na leitura do Salmo 40. Mas agora veja, e eu quero aqui adiantar a surpresinha. Na sua Bíblia,
existe uma notinha de rodapé para os versículos 6, 5, 6 e 8, 6 a 8, não é? Está lá em Hebreus. Então, irmãos, essa porção que nós vamos ler, os escritores inspirados do Novo Testamento interpretaram essa porção da fala de Davi como se referindo a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. O que é isso aí, pastor? Eu te explico. Davi está dizendo, olha, Deus não quer sacrifício de animal. Embora Ele tenha instituído, os sacrifícios, meus irmãos, são meios de graça, eles não são um fim em si mesmo. Errados são os israelitas que estavam confiando no sangue de touros e bodes para justificar o seu pecado. O que Davi está falando é que Deus quer o próprio homem como sacrifício a Deus. E como isso fica claro na fala de Davi? Quando ele diz, abriste os meus ouvidos. Aí os comentaristas do Salmo têm grandes dificuldades, mas a questão é essa. Abriste os meus ouvidos, provavelmente, é uma referência ao rito que está lá em Deuteronômio 15, nós não teremos tempo, em que os escravos, depois de haverem sido alforriados pelos seus donos, e mesmo assim quisessem permanecer sob a tutela dos seus senhores, Deus ordenou que eles fizessem um furo na orelha. Então Davi está dizendo, Senhor, o Senhor me fez escravo do Senhor, e eu estou um escravo por vontade própria. Eu quero te servir. Eu quero permanecer com o Senhor. Então eu disse, Davi se lembra, ele está passando do presente, do passado para o futuro. Então eu disse, quando que Davi disse isso? Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Por quê, irmãos? Deuteronômio capítulo 17, Deus ordena que os reis fizessem um traslado da lei, eles tinham que copiar à mão a Torá, e eles tinham que ter uma cópia com eles para guiar o seu reinado através da Torá. Davi está dizendo, Deus, eu vou te obedecer, e no rolo do teu livro está escrito sobre a minha vida, Davi, eu sou um rei messiânico, que tem um reinado inabalável, e eu tenho que obedecer a tua lei, porque o Senhor me mandou fazer uma cópia, isso em outras palavras, né, irmãos, que eu estou dizendo, para explicar para os irmãos. Davi tem confiança que ele é um servo de Deus, ele é um rei servo, e que ele tem o livro da lei escrito no seu coração também. Ele não só copiou este livro, mas ele sabe que a lei está no seu coração, e ele sabe que Deus tem promessas para a sua vida futura, como o rei de Israel. Versículo 9, proclamei as boas novas, é maravilhoso demais, irmãos. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Davi falou, meus irmãos, do perdão do Senhor. Davi falou do Evangelho. E ao falar do Evangelho, ele estava falando de Cristo, porque é em Cristo que somos perdoados. Esse perdão que viria, Davi já o anunciava, proclamando as boas novas de perdão, que são as que ele experimentou vindo do tremedal de lama, e que agora ele não escondeu da congregação. Irmãos, o escritor aos Hebreus coloca este salmo na boca de Jesus.
Lá em Hebreus, o escritor fala que Jesus disse. Jesus disse. Ele não fala que Deus disse, ele fala que Jesus é quem disse isso na boca de Davi. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o próprio lamento. O Senhor Jesus é o próprio Salmo. Não que Ele tenha sido tirado de um tremendal de lama, mas Ele foi feito lama para que nós pousássemos na rocha. O seu corpo foi partido para que a minha orelha fosse furada, a fim de que eu e você fôssemos servos. Ele obedeceu perfeitamente à lei, mais do que Davi, para que nós o obedecêssemos. Será, meus irmãos, que não temos motivos de sobra para ir embora para casa hoje com o nosso coração mais confiante e cheio de coragem? Seja a vida, Carla, seja a morte, tudo é nosso em Cristo Jesus. Viu, David? Não há o que temer. A gente fica apavorado. É assim mesmo. Mas até isso nós podemos falar para Deus. E Ele, que tirou Davi do tremendal de lama, vai também nos tirar. E continuará fazendo isso. Como que Davi sai dessa, irmãos? Ele tem pecados. Alguns fizeram com que ele passasse por aquilo que ele estava passando de novo. Mas outros não. E as pessoas que impunham culpa sobre ele orava de volta, dizendo que a ignomínia deles, que vem sobre mim, recaia sobre eles. E por que Davi confia, irmãos? Porque ainda que Davi tenha pecado, Deus é justo. E Deus socorreu Davi, irmãos. Mesmo Davi não merecendo. E por que Deus faz isso? Porque são fiéis às promessas de Deus para com Davi. Não é por amor a Davi. É por causa do amor que Deus tem de ser glorificado na vida do seu povo. E bendito seja o nome do Senhor, irmãos, que age assim por nós. Porque nós não damos motivos para Ele nos honrar. Mas Ele tomou por propósito ser honrado. E por isso somos honrados com Ele. Que bênção, né? Que bênção.